Olá, pessoal do canal Dr. Cunha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Aqui nós estamos gravando as aulas de nutrição e alimentação de coelhos. Sem mais delongas, tá? Vamos aí compartilhar a nossa tela. Nós vamos falar hoje a respeito de arraçoamento dos coelhos. E o que é o arraçoamento? A primeira coisa que nós precisamos definir é o arraçoamento. Arraçoamento se refere, não só ao ato de oferecer a ração para os animais, mas o horário, a frequência, a quantidade, ou seja, tudo que se refere ao fornecimento de ração para os animais tem a ver com arraçoamento, e é importante otimizar tudo isso para que você tenha mais lucro na sua propriedade. Bom, então a primeira pergunta que nós vamos fazer dentro de arraçoamento: uma ou duas vezes ao dia? Veja bem, para responder essa pergunta, nós temos que considerar duas coisas. Olha só. Vamos considerar, primeiro, que o coelho é um animal de hábitos noturnos. O animal está mais ativo durante a noite, entenderam? Durante o dia, ele está descansando na maior parte do tempo. Ele tem alguma atividade, sim, ele se alimenta durante o dia também, mas ele faz de uma maneira mais intensa durante a noite. Então, se eu puder arraçoar próximo ao início do período noturno, ou seja, de tardezinha, melhor seria eu oferecer uma quantidade de alimento para o animal. Só que, se eu oferecer uma quantidade de alimento suficiente para todos os animais, pode ser que, se eu não tiver um bom comedouro e se eu não tiver uma ração de boa palatabilidade, um sabor adequado, o animal acaba jogando ração fora se tiver ração demais, entenderam? Então, o ideal mesmo é indicado que você parcione a sua alimentação em 2 vezes por dia na granja. Isso aqui nós estamos falando para animais de granja. Ou seja, você pode dar uma parcela, tá? Quando você chegar, metade quando você chegar no coelhário, 7, 8 horas da manhã, e a outra parcela quando você estiver saindo do coelhário, ok? Você dividir o trato é interessante. Você pode deixar a ração à vontade? Sim, mas não se esqueça, ração à vontade para esses animais. Animais tem que ser para animal em crescimento, animal em lactação, conforme a gente vai falar daqui a pouco. E ter um comedouro bom e uma ração de boa qualidade. Não haveria problema também. Bom, é claro que a frequência de arraçoamento vai ser a indicada que você puder fazer com cunicultura. Não tem como eu te falar que tem que ser 2 vezes. Você tem que ver quantas vezes que dá para você estar presente no coelhário para você fazer o arraçoamento. Ok? Então, isso vai ser a sua frequência de arraçoamento. Bom, qual a quantidade que a gente vai oferecer para animais de porte médio? Ok? A maior parte dessas informações que nós temos em coelhos foram determinadas para a raça Nova Zelândia branca. Ok? Então, pode variar de acordo com o tamanho, o porte do animal. Para animais pet, pode ser uma quantidade menor, para animais gigantes, uma quantidade maior. Essas quantidades que nós vamos falar são relativos a animais de porte médio, como Nova Zelândia branca. Bom, então animais em crescimento, normalmente a gente vai dar à vontade, ok? Para animal em crescimento, principalmente aí logo depois do desmame, a conversão alimentar vai ser muito positiva para a gente. Então ele pode comer à vontade, ok? Ele vai ingerir variando aí de 80 na primeira fase do pós-desmame, até aí por volta dos 50 dias, depois 160 na segunda fase. Ou seja, se você fizer uma média, nós vamos ter aí por volta de 120 gramas por dia quando o animal está em crescimento. Obviamente que esse valor pode mudar conforme vários parâmetros que vão impactar em cima do consumo. Se tiver mais quente, o animal come menos. Se tiver mais frio, o animal come mais. Se for uma ração de qualidade inferior, pouca energia na ração, o animal tende a comer mais. Se for uma ração de mais fibra, o animal tende a comer mais. Se for uma ração mais densa, o animal tende a comer menos. Ou seja, vários são os fatores que vão estar impactando nesse consumo. Ok? Então, o valor de 120 é um valor ilustrativo para que a gente faça algum cálculo, se necessário. Pode variar, eu já
trabalhei com coelhos que comeram nesse período 130, 140, até 150 gramas de média, quando eu trabalhei com a ração de qualidade inferior. Então, obviamente, isso aí pode variar, ok? Bom, quando que nós não vamos dar ração à vontade para animais em crescimento? Olha só, quando formos fazer restrição alimentar, e aí nós vamos falar da restrição alimentar ainda nessa aula de nutrição e alimentação, ok? Bom, para machos reprodutores e matrizes vazias ou fora de lactação, tá? Aquela matriz que nós não identificamos ainda que ela está prenhe, nós vamos dar 150 gramas por dia de uma ração de boa qualidade, ok? Chama atenção que, normalmente, essa matriz come esses 150 gramas tranquilamente, mas, dependendo da época, pode ser que esse macho reprodutor não coma 150 gramas por dia, principalmente em épocas mais quentes, ok? Ele tende a diminuir o consumo e ele não come a 150 gramas por dia, então não estranhe se isso acontecer. Você vai estranhar se o animal não come, o consumo for muito baixo, quase desprezível. Aí você pode ver, fazer um exame no animal, pegar o animal, dar uma olhada nos seus dentes, dar uma olhada se é um animal que não está com alguma enfermidade que você ainda não viu, ok? Se por acaso o consumo do animal é muito baixo, obviamente que você vai dar uma conferida, ok? Bom, coelhas com prenhez positiva. A partir do momento que eu detectei essa prenhez, eu vou dar a ração à vontade para ela. Em condições normais, ela come normalmente aí por volta dos 200 gramas. Mas lembrando, ração à vontade. Antigamente, eu sugeria depois do 20º dia de gestação. Mas se você já detecta que essa coelha está prenhe, ótimo, já oferece ração para ela à vontade, tá? Muitas pessoas fazem esse diagnóstico de gestação no 11º, no 12º dia após o cruzamento, após a inseminação. Então, se você já detecta, já oferece ração à vontade. Mesmo porque, se ela comer a mais, ela vai criar um depósito de gordura que vai ser fundamental para algumas funções fisiológicas depois, durante o período de lactação. Ok? Bom, faltou aqui as matrizes lactantes, né? Então, para essas matrizes, a alimentação vai ser à vontade. Tem que ter alimento à vontade. Não pode faltar ração para essas matrizes. Se faltar ração para a matriz, falta leite para o láparo. E aí a sua mortalidade vai subir. Em condições normais, essas matrizes vão comer aí, ó, até 600 gramas por dia. Tá? Essa quantidade vai se dar mais ou menos ali no pico de lactação. Como ela produz muito leite, ela tem que ingerir muito alimento, ok? E também, obviamente, quando os láparos saem, os láparos vão começar a ingerir também. Então, se cada láparo come por volta de 30 a 35 gramas, ali por volta dos 33, 34 dias, obviamente que uma quantidade considerável de 200, 300 gramas de ração vai ser consumido pelos próprios láparos, ok? Vamos chamar a atenção que esse consumo aqui, ó, já está incluído os láparos. Então, cerca de 250 gramas aí no início da lactação, ok? Até uns 400, 500, podendo chegar a 600 em alguns casos. 600 gramas por dia são poucas matrizes que vão comer, hein? Normalmente matrizes de alto potencial genético, com maior número de filhotes, ela tende a aumentar muito o consumo dela, principalmente em épocas de frio, ok? Bom, peneiramento da ração. Olha, isso aqui é uma das coisas mais importantes a se fazer em suinicultura. Um dos itens mais importantes dentro do seu manejo é peneirar a sua ração, ok? Existem algumas alternativas? Sim, você pode transportar a sua ração em um carrinho perfurado, aqueles carrinhos de chapa, porém com vários furos que passam pó, mas não passam pellet, não passa ração. É uma alternativa. Outra alternativa que eu já vi também muito interessante é o comedouro dos animais ter vários furos na sua base, ok? Na sua base interior, para que o pó vaze. Isso ajuda bastante também. Mas em linhas gerais, é indicado que eu peneire uma quantidade de ração e guarde. O que eu sugiro? Eu sugiro você trabalhar com bombona de 200 litros. Né? Você pega, por exemplo, 6 sacos de ração de 40 quilos. Você vai peneirar tudo isso
E você vai armazenar a ração peneirada dentro da bombona, protegida com tampa, e vai poder utilizar esse material que já foi peneirado. Digo isso porque é essencial que você concentre esse tipo de manejo em um dos dias da semana, conforme a gente vai falar aqui em aulas futuras, só sobre manejo. Você concentre em tal dia da semana, você faça alguns tipos de manejo, não faça todo tipo de manejo em todos os dias, isso faz uma bagunça no seu coelhado. Então, o peneiramento pode ser realizado uma vez por semana e você enche uma, duas, três bombonas para você ir utilizando, ok? Essa parcela que passou, essa parcela fina, tá? Esse pó, é inerente ao processo de pelletização. Não tem como eu não ter pó, porque quando a gente tem a pelletização, a gente forma o pellet, esse pellet vai ter quinas. Obviamente que com o balançar do transporte, um pellet vai bater no outro, e há também uma pressão do saco de cima sobre o saco de baixo, e vai esfarelar alguma coisa, ok? Então, assim, uma quantidade de finos na ração de coelhos é normal. Essa quantidade não pode ser elevada. E aqui nós estamos falando aí de 2 a 3%, não mais que isso. Se tiver mais que 3% em peso na sua ração, pode procurar o seu fornecedor e conversar com ele, porque está vindo finos demais. Dá para ele controlar a partir da fórmula, dentre outros itens. A própria pelletizadora, ajustando-a de uma forma melhor, pode reduzir consideravelmente a quantidade de finos, ok? Bom, o que eu faço então com essa quantidade de finos que eu tenho aí? Olha só, eu posso utilizar como fertilizante. Normalmente a pessoa que tem cunicultura também trabalha com hortaliças ou tem uma plantação de forrageira para os próprios coelhos, pode utilizar isso como fertilizante natural. Pode utilizar também na alimentação de outras espécies, como galinha caipira. O importante é não jogar fora, gente. Nós temos que aproveitar isso de alguma maneira. Agora, eu vou mostrar para vocês, daqui a alguns slides, eu vou mostrar para vocês um comedouro adaptado para o consumo de ração farelada. Então, esse resto que sobra pode ser colocado nesse tipo de comedouro que eu vou mostrar para você oferecer novamente para os animais e não jogar isso fora. Veja que o seu lucro na cunicultura não é alto, gente. Vamos lembrar disso. Principalmente aqueles que trabalham com a cunicultura forte. Então, obviamente, que estratégias de reaproveitamento dessa parcela de fino devem existir. Recapitulando, que se essa parcela de finos estiver muito acima de 3%, converse com o seu fornecedor, ok? Pessoal, nós temos que levar em conta também que se eu estou falando de pó, e pó a longo prazo na cunicultura pode ter prejuízo para os animais reprodutores. Dificilmente esse pó aqui, ó, uma ração não peneirada que tiver pó, dificilmente vai ter problema para animal em crescimento, porque o tempo que esse animal fica na granja é pequeno. Mas para o animal reprodutor, isso aqui pode gerar alguma enfermidade respiratória, o que a gente não quer. Lembrando que se você está vendo no fundo do comedouro que está ficando pó, significa que você não está peneirando direito ou que essa ração, mesmo que se peneire, ela está se desfazendo depois. Então, o que eu recomendaria para você é semanalmente fazer uma vistoria nos seus comedouros, fazendo uma limpeza, porque comedouro limpo é essencial para a gente ganhar em produtividade, ok? Bom, forma física da ração, farelada versus pelletizada. Vamos lembrar, eu só coloquei esse slide para lembrar que para coelhos nós trabalhamos com ração pelletizada. É uma ração de melhor qualidade nutricional, o processamento a quente melhora a disponibilidade dos nutrientes, a ração fica melhor quando ela é pelletizada, ela oferece mais nutrientes para os animais, ok? E também, como a gente mencionou, o aparelho bucal do coelho, os incisivos vêm na forma de pinça, é como se fosse uma pinça para pegar. Então o coelho teria dificuldade para comer a ração farelada, aumentando o desperdício. Entenderam? Então por isso a gente oferece ração pelletizada para esses animais. Mas é possível eu oferecer a ração farelada para os animais? Olha, possível é, mas igual eu falei para você, aumentaria muito o desperdício, o aproveitamento nutricional seria menor, porque essa ração não sofreu processamento, como a ração pelletizada sofreu, entendeu? Então, não é indicado. Bom, mas aí você me fala, Luiz,
não seria a solução para alguns cunicultores fazerem a própria ração na sua granja se não tivesse a exigência de uma peletizadora para peletizar essa ração? Olha, poderia até ser, os cunicultores poderiam fazer algumas misturas conforme a gente vai falar mais para frente, ok? E dar e oferecer em um comedouro mais adequado. Mas isso tudo ficaria muito difícil com a ração farelada. Não é tão fácil assim quanto parece. O melhor a se fazer é buscar uma ração peletizada de boa qualidade a um preço competitivo. Se você busca essa ração de boa qualidade a um preço competitivo, você provavelmente vai ter sucesso na cunicultura. Pessoal, uma perguntinha que nós temos abaixo aqui, ó, de que depende a coloração de uma ração? Bom, depende principalmente dos seus ingredientes, ok? Como a gente normalmente não utiliza um pigmentante para dar cor à ração de coelho, o que antes se utilizava para rações de cães e gatos, por exemplo, tá? Essa coloração vai refletir basicamente a cor dos ingredientes. Então aqui, por exemplo, é uma ração que provavelmente tem uma quantidade grande de farelo de trigo, de farelo de soja, tá? A fonte fibrosa provavelmente é um feno de tífito ou a casquinha de soja, por ela apresentar essa coloração. É muito comum algumas rações de qualidade superior apresentarem a coloração verde. Normalmente esse verde vem de uma maior quantidade de feno de alfafa, ok? Que é a rainha das leguminosas, né? É um ingrediente de altíssima qualidade, muito utilizado em rações para coelhos de boa qualidade, onde entra aí por volta dos 30% a 40% e vai proporcionar um esverdeamento, ok, da ração, ok? Bom, e agora eu mostro para vocês aqui o comedouro para rações fareladas, que foi uma invenção aí do colega Ivan, ok? Quando ele era estudante de doutorado lá na Universidade de Santa Maria, juntamente com a professora Geni, né, nossa colega aí da cunicultura. Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram um comedouro circular, aqui pode ser um comedouro de cerâmica também, ok? Aqui você tem que fazer um furo, ok? Você tem que serrar aqui, pegar um instrumento serrante para fazer um furo e depois traçar esse arame aí na forma de cruz. O que vai acontecer então, pessoal? Na verdade, o coelho não vai conseguir desperdiçar muita ração. Por quê? Porque ele só vai conseguir enfiar a boquinha aqui, ó, o suficiente para ele conseguir comer. Então, como ele come ali dentro mesmo e ele não enfia muito a sua boca lá dentro, tá? Isso aqui vai proporcionar um desperdício bem menor. Inclusive, o que chamou a atenção, a primeira vez que eu conheci esse comedouro em um evento que eu estava, foi justamente a baixa conversão alimentar que esse comedouro proporcionou, 2,76. Se você pegar o valor assim abaixo, obviamente que você tem que analisar as condições. Se você trabalha com animais mais jovens, você consegue uma conversão mais baixa. Então fica aí a sugestão, ok, de se utilizar esse comedouro. Obviamente que deve-se ver o tamanho, o diâmetro ideal aqui. É um comedouro que necessita ficar sempre cheio, ok? Se esvaziar demais, o animal não consegue comer e vai ter uma queda no consumo, ok? Mas pode ser uma alternativa para você aproveitar os finos da sua ração, ok? Bem como em granjas aí de poucos exemplares, poucas matrizes, granjas de pequeno porte, ok?